E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre alguns reforços que podem pintar no Vasco aí no decorrer dessa semana. Tem alguns nomes que estão ficando livres no mercado, alguns jogadores que já têm identificação com o Vasco e que podem sim retornar a São Januário em breve. Mas é óbvio que eu não estou te cravando, te falando que é certo, que vai acontecer ou que não vai acontecer. Até porque eu não tenho o poder de fazer nenhuma negociação. Estou apenas aqui te trazendo alguns fatos que podem dar indícios de que esses jogadores podem sim retornar ao Vasco. Mas quem tem o poder da caneta na mão, quem tem o poder de fazer as contratações é o presidente do clube, Jorge Salgado, o Carlos Brasil, que chegou agora, o técnico Zé Ricardo, eles que decidem quem chega e quem sai do Vasco. Eu sei que tem muito torcedor vascaíno preocupado, porque tipo, mano, todo mundo tá contratando aí nessa Série B e só o Vasco tá estagnado, não tá contratando ninguém. E assim, o Vasco é o time que mais precisa de reforços. E quando eu falo que mais precisa de reforços, é de 15 a 20 contratações de jogadores para compor elenco e de jogadores para serem titulares que tenham um bom nível para colocar o Vasco de volta à Série A. E o Vasco ou tá se movimentando ali de forma quieta no mercado ou não tá fazendo nada. E aí existem alguns possíveis nomes que podem reforçar o Vasco em 2022 e que seriam bem úteis para a Série B. Hoje existem muitas oportunidades de ganhar dinheiro online, mas muitas delas são de baixa remuneração, não confiáveis ou precisam de alguma experiência a mais para você realmente conseguir ter algum lucro. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o aplicativo da FBS Trade Broker. É um aplicativo móvel para ganhar online que torna a experiência de negociação simples e lucrativa. FBS, o parceiro oficial comercial do Barcelona e do Leicester City, mano. E você já pode começar a negociar agora sem qualquer depósito. Basta você baixar o aplicativo da FBS Trade Broker pelo meu link especial na descrição. E você irá obter uma conta demo com $140 para negociação, para você começar a aprender. Aprenda a negociar e controle suas finanças facilmente. Negocie de forma lucrativa e ganhe dinheiro em qualquer lugar que você quiser, inclusive na sua própria casa. As tecnologias FBS é a nova era da internet, que permitem que qualquer pessoa negocie e ganhe dinheiro em qualquer parte do mundo, através do FBS Trading Broker. Ela é uma das maiores plataformas de negociação online, com mais de 15 milhões de comerciantes em todo o mundo, em mais de 190 países. E tudo que você precisa fazer é: etapa 1. Basta obter uma demonstração de $140 para negociar com um novo bônus Level Up pelo meu link especial na descrição. Etapa 2. Baixe o aplicativo e obtenha lucro com a FBS Trade Broker. FBS, o parceiro oficial comercial do Barcelona e do Leicester City. Primeiro vamos falar do atacante Rossi, que está de saída do Bahia. O contrato de Rossi com a equipe nordestina se encerra agora no final de 2021, ele vai ficar livre no mercado. Lembrando que o Rossi já jogou no Vasco, na época acabou não renovando porque ele pediu um valor muito acima do que o Vasco poderia pagar, mas o Rossi vira e mexe nas redes sociais dele, Twitter, Instagram, sempre tá ali tendo interação com o Vasco da Gama, sempre tá tendo interação com vascaínos, inclusive em vários momentos diz que está torcendo pelo Vasco. Então o Rossi acabou criando essa identificação, acabou entrando jogador e saindo torcedor do Vasco. Porém, galera, a questão é o salário. O Rossi não é um jogador barato. Não é um jogador barato. Dependendo do salário que ele quisesse receber, eu até falaria ok o Rossi ser contratado, porque é um jogador que hoje seria titular fácil no time do Vasco e poderia sim ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão. Mas se ele vir pedir algo na casa ali de 200 mil para cima, esquece, mano. Aí já não compensa, não vale a pena. O Rossi teria que entender o momento do Vasco, teria que entender que o Vasco agora não pode pagar o salário que ele recebe no Bahia e que ele teria que vir fazer uma temporada acreditando que o Vasco voltaria para a Série A e depois sim renegociaria um novo contrato com salário superior. O Rossi gosta do Vasco, o Vasco gosta do Rossi, os vascaínos têm um carinho bem grande pelo Rossi, então eu vejo que essa volta é sim possível. Porém, existe o entrave salarial. Agora, o entrave dele tá ligado a algum outro clube, não. O Rossi pode chegar de graça ao Vasco apenas com os custos salariais, que já é um bom passo, né? Ok, bacana. Comenta aí embaixo, cara. Você acha que o Rossi seria bom pro Vasco em 2022? Comenta aí, irmão.
Mais um jogador que também está livre no mercado e que pode pintar no Vasco free de graça é Diego Souza. Esse inclusive já se declarou vascaíno várias vezes, em diversas entrevistas. Perguntavam qual era o time de coração do Diego Souza, ele falava Vasco, Vasco Esporte. Tipo assim, cara, o Diego Souza tem um namoro com o Vasco há muitos anos. Desde que ele saiu, sempre o nome dele é especulado para voltar para o Cruz Maltino. Porém, a negociação nunca acontece porque o Diego Souza é um jogador caro para a realidade atual do Vasco. Infelizmente, cara, o Vasco vive uma realidade financeira triste e cruel. Mas o Diego Souza acabou de ser rebaixado pelo Grêmio. Não se sabe se ele fica, se ele sai do Grêmio. O que se sabe é que o contrato dele se encerra agora no final do ano. Se o Grêmio quiser renovar com o Diego Souza, vai ter que negociar com o jogador, ver questão salarial, se ele vai também querer baixar o salário no Grêmio ou não. Mas agora, a temporada do Diego Souza em relação ao número de gols foi boa, mano. Foi mais uma temporada boa do Diego Souza em gols e em assistências. Apesar de estar acima do peso, apesar de ter uma idade avançada, a qualidade técnica do Diego Souza e o cabeceio dele ainda se sobressaem muito. Então, se tratando de uma Série B, poderia ser um ótimo centroavante. Ainda mais agora que teve a saída do Germancano, né, cara? Agora, resta saber se Diego Souza viria ou não pro Vasco. O sentimento que ele tem pelo Cruz Maltino, a gente sabe que existe. É que nem o caso do Rossi, cara. Até é mais. Acho que o Diego Souza tem um sentimento maior pelo Vasco. Os vascaínos gostam do Diego Souza. E seria um caminho até natural, né, mano? Ele vinha se aposentar no Vasco. Agora eu não sei se ele quer ficar no Grêmio, se ele não quer. Eu também não sei qual seria a sua opinião como torcedor. Se você ficaria feliz se hoje você abrisse ali o seu Twitter, o seu Instagram e visse que Diego Souza foi anunciado como novo reforço do Vasco. Mas não existe nenhuma negociação. É apenas uma especulação. Beleza, irmão? Comenta aí embaixo. Esse é o assunto de Diego Souza voltar ao Vasco. Diego Souza. E mais alguns nomes aí que eu separei também para trazer para vocês, jogadores que podem reforçar o Vasco. Primeiro é do volante Yuri aí do CSA, né? O volante Yuri teve seu nome ligado ao Vasco. Existem fontes que dizem que ele foi oferecido ao Cruz Maltino, que o técnico Zé Ricardo estaria avaliando a contratação para o Vasco ter um segmento nessa negociação do Yuri. A questão é que ele foi um dos melhores volantes da última Série B, uma Série B muito boa pelo CSA. É um jogador que joga de cabeça erguida, que marca bem, tem um bom controle de bola, tem um bom controle também ali sobre o meio de campo, sabe a hora de cadenciar, a hora de acelerar mais. Eu gosto bastante do Yuri, tem um bom passe e eu acho que se encaixaria bem no time do Vasco como primeiro volante, o volante mais fixo, que é uma função que o Vasco carece. Eu não vou suportar ver mais um ano com o Bruno Gomes como cabeça de área do Vasco. Pelo amor de Deus, não tem condições. Tem que contratar, e tem que contratar logo, urgentemente, que senão daqui a pouco vem outro lá e contrata. Pronto, fiz gol, o jogador contratou e o Vasco fica lá só chupando o dedo. Como tá acontecendo. Para finalizar, vamos falar sobre o atacante Everaldo, que está tendo seu contrato finalizado lá no futebol japonês e que poderia ser mais um jogador bacana aí para reforçar o Vasco. Ele tem 30 anos de idade, tá com contrato no fim com o Kashima Antlers do Japão e, cara, ele recebe um salário, assim, para a realidade hoje do Vasco, a gente pode até falar que é alto, mas é óbvio que ele voltando para o futebol brasileiro, ele sabe que a realidade aqui é outra. O Vasco não pode pagar o que ele recebe hoje lá no Japão, teria que se readequar ao nosso futebol. É um centroavante bom, rápido, sabe fazer gols, te dá a opção de jogada pelos lados do campo, também faz gols de cabeça, tem um jogo aéreo, já ganhou muito destaque aqui no futebol brasileiro jogando com a camisa da Chapecoense e poderia ser um jogador útil para o Vasco se tratando de uma Série B. Mas, como eu falei, não existe negociação concreta com nenhum desses jogadores, apenas especulações, galera. E se vocês curtiram o vídeo de hoje, tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Eu ficando nessa, grande abraço do Francisco, é nóis e fui!